Para aqui mesmo, Roberto. Deixa ela na rodoviária e vamos embora. As palavras da minha filha Patrícia cortaram o ar gelado da serra como uma lâmina afiada, e eu senti meu coração se despedaçar ali mesmo, no banco traseiro daquele Civic prata. 65 anos de vida, 40 de dedicação total aos meus filhos, e era assim que tudo terminava? Num posto de gasolina abandonado na estrada de ferro, em Campos do Jordão, sendo descartada como um móvel velho que não serve mais para nada. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido com família, porque o que eu vou contar aqui pode ser mais comum do que a gente imagina. O Roberto nem olhou para trás quando parou o carro. Meu genro, esse homem que eu recebi na minha casa como se fosse meu próprio filho, que comeu na minha mesa por 15 anos, que eu ajudei quando ele não tinha nem onde cair morto. Ele simplesmente ligou a seta, como se estivesse despejando qualquer coisa na beira da estrada. Mãe, você vai ficar melhor aqui. O ar da serra faz bem para sua condição. Patrícia falou sem me encarar, mexendo nervosa na bolsa. Condição. Que condição? Eu estava perfeitamente lúcida, sempre estive. O que eles tinham feito comigo nos últimos meses, me levando de médico em médico, me enchendo de remédios que me deixavam sonolenta, dizendo que era para o meu bem. Agora tudo fazia sentido. Desci do carro com minha malinha de viagem, a mesma que usei na lua de mel em 1978, e o frio de julho me bateu no rosto como um tapa de realidade. Estávamos em pleno inverno paulista, e ali na serra a temperatura devia estar próxima de 0. Minhas pernas tremiam, não sei se de frio ou de pânico. Patrícia, filha, não faz isso comigo. Tentei segurar na porta do carro antes que ela fechasse. Eu sou sua mãe. Me explica direito o que está acontecendo. Ela olhou para mim pela última vez, e juro que vi nos olhos dela uma frieza que não reconheci. Não era mais minha menina, aquela que eu ninava quando tinha pesadelos, que eu levava na garupa da bicicleta para comprar sorvete na sorveteria do seu Antônio. Era uma estranha. Você não lembra de nada mesmo, né, mãe? Os médicos disseram que ia piorar. É melhor assim. Bateu a porta e Roberto acelerou sem cerimônia. As luzes traseiras do carro desapareceram na neblina densa da serra, me deixando sozinha naquele posto abandonado com algumas notas amassadas na mão. Devia ser uns R$300, talvez 400. Fiquei ali parada por um tempo que pareceu eterno, tentando processar o que havia acabado de acontecer. O vento cortava meu rosto e eu puxei mais o casaco de lã que havia comprado no Brás há uns 10 anos, numa dessas saídas de sábado com a Patrícia, quando ela ainda me chamava de minha mãezinha querida. Será que era verdade? Será que eu estava mesmo perdendo a memória e não percebia? Por um momento, a dúvida me consumiu como um buraco negro. Pensei na minha rotina dos últimos meses. Os remédios que a Patrícia insistia para eu tomar, dizendo que era vitamina para a memória. As consultas médicas onde eu me sentia cada vez mais sonolenta e confusa, os momentos em que acordava e não sabia que horas eram. Será que não era paranoia minha? Será que eu realmente estava doente e minha filha só estava tentando me proteger? Mas aí me lembrei do que havia descoberto 2 semanas atrás, fuçando nos extratos bancários que chegaram em casa por engano. R$85 mil. Era o que tinha sumido da minha conta poupança no último ano. Saques regulares, sempre com a assinatura da Patrícia como minha responsável legal. E os tais tratamentos médicos caríssimos que ela dizia estar pagando para mim, nunca existiram. A realidade me atingiu como uma tonelada de tijolos. Minha própria filha havia me roubado, me dopado com remédios desnecessários para parecer que eu estava doente, e agora me abandonava na serra para morrer de frio e solidão. O plano era perfeito. Uma idosa senil se perde nas montanhas de Campos do Jordão, morre de hipotermia, e sobra um apartamento no Jardim Santo André para ser vendido sem complicações. Eles haviam calculado tudo, inclusive minha morte. Senti uma raiva queimar no meu peito, uma fúria que não experimentava há décadas. Eu que ensinei essa menina a andar, que ficava acordada às madrugadas quando ela tinha febre, que trabalhei dobrado na fábrica de costura para pagar os estudos dela, que vendi minhas joias quando ela precisou de dinheiro para a faculdade.
Eu que abri minha casa para o Roberto quando ele apareceu desempregado e cheio de dívidas. Eu que cozinhei para ele por anos, que o tratei como filho. E era assim que eles me retribuíam? Comecei a caminhar pela estrada escura, iluminada apenas pelos postes antigos da cidade. Meus pés doíam dentro das botinas velhas, e cada passo era uma luta contra o desespero que crescia no meu peito. Passei por algumas casas com portões fechados, luzes acesas nas janelas, famílias reunidas para o jantar. Como seria bom ser parte de uma dessas famílias normais, onde filhos cuidam dos pais em vez de se livrarem deles. Foi quando vi a placa: Pousada Montanha Serena, Dona Irene, quarto e café. Uma casa amarela com varandas de madeira e flores na entrada. Hesitei. Com o dinheiro que eu tinha na mão, talvez conseguisse ficar uma semana, no máximo. E depois? Bati na porta e uma senhora apareceu. Devia ter uns 70 anos, cabelos grisalhos presos num coque, avental florido e um sorriso genuíno no rosto. O tipo de pessoa que ainda existe no interior, que abre a porta para estranhos sem medo. Boa noite, querida. Você está bem? Parece perdida. A voz falhou na minha garganta. Como explicar? Como contar para uma desconhecida que minha própria filha havia me jogado fora? Eu preciso de um lugar para ficar, só por uns dias. Claro, entre. Vamos tomar um chá quentinho e conversamos. Dona Irene me guiou para dentro da casa, que cheirava a canela e lenha queimando na lareira. Eu sou a Irene Campos, e você? Vera Rossi Santos. Foi a primeira vez em meses que disse meu nome completo sem que alguém me corrigisse ou falasse que eu estava confusa. A sala era aconchegante, com móveis antigos de madeira escura e muitas fotografias nas paredes. Dona Irene me serviu chá de camomila numa xícara de porcelana delicada e se sentou na minha frente, esperando. Vera Rossi. Que nome bonito. Italiana. Minha bisavó era Caterina Rossi. Veio de Gênova nos anos 1920. Não sei por que comecei a falar da família. Talvez fosse a necessidade de me conectar com algo, de lembrar que eu tinha raízes, uma história que não era apenas uma velha descartável. Rossi. Dona Irene franziu a testa, como se o nome despertasse alguma memória. Caterina Rossi. Espera aí. Você disse que ela veio nos anos 20? Sim, em 1923. Por quê? Ela se levantou e foi até uma estante cheia de livros velhos e álbuns de fotografia. Voltou com um livro sobre a história de Campos do Jordão e começou a folhear. Aqui, olha só. Ela me mostrou uma página com fotografias em preto e branco. Família Rossi, marceneiros especializados. Estabeleceram uma oficina no centro da cidade em 1924. A matriarca se chamava Caterina. Meu coração disparou. Não pode ser. Pode sim. Olha aqui a foto dela. A imagem mostrava uma mulher forte, de uns 40 anos, em frente a uma casa de madeira com uma placa. Móveis Rossi, arte em madeira. Ela era conhecida na cidade. Fazia móveis sob encomenda para as famílias ricas que vinham passar o verão aqui. Morreu nos anos 40 e a casa ficou fechada desde então. Senti uma mistura de emoção e descrença. Você tem certeza que é a mesma pessoa? Tenho quase certeza. Amanhã podemos ir até o cartório e verificar. Se for sua parente mesmo, pode ser que você tenha direitos sobre a propriedade. A casa ainda está lá, no centro histórico. Ninguém nunca reclamou a herança. Mas, e você? O que faria se descobrisse que sua família tinha uma propriedade esquecida numa cidade turística? Porque naquele momento, sentada naquela sala aconchegante, com o chá quente aquecendo minhas mãos geladas, eu senti uma fagulha de esperança que não sentia há muito tempo. Dona Irene me preparou um quarto simples, mas limpo, com colcha de retalhos e uma janela que dava para as montanhas. Deitei na cama e olhei para o teto, pensando em como a vida pode dar voltas inesperadas. 12 horas atrás, eu estava em Santo André, achando que minha vida havia acabado. Agora estava em Campos do Jordão, com a possibilidade de ter uma herança da bisavó italiana que eu mal conhecia. Mas não era só sobre dinheiro ou propriedade. Era sobre dignidade. Era sobre provar para mim mesma e para quem quisesse ver que Vera Rossi Santos não era uma velha inútil que merecia ser jogada fora.
Peguei meu celular e vi 17 ligações perdidas da Patrícia. 17. Ela devia estar desesperada, achando que eu tinha morrido de frio na estrada. Sorri pela primeira vez em meses. Deixa ela se preocupar um pouco. Deixa ela sentir o gostinho do remorso. Na manhã seguinte, Dona Irene me acordou com café recém-passado e broa de fubá ainda morna. Enquanto tomávamos café na varanda, ela me contou mais sobre a família Rossi. Seu bisavô, Giuseppe, também era marceneiro. Eles eram famosos na região por fazer móveis únicos, com incrustações e desenhos que ninguém mais sabia fazer. Quando a Caterina morreu, em 1943, não tinha filhos vivendo aqui. Os únicos parentes estavam em São Paulo. Minha avó Helena, filha da Caterina, morava no Brás. Nunca falou muito sobre Campos do Jordão. Acho que foi um período doloroso para a família. Pode ser. Naquela época, muita gente perdeu propriedades por falta de documentação adequada. Mas se você tem os papéis da família... Pensei na minha casa em Santo André, onde havia guardado por décadas uma caixa com documentos antigos, certidões de nascimento, cartas amareladas, fotografias desbotadas. Sempre achei que eram só lembranças sem valor. Agora poderiam ser minha salvação. Dona Irene, a senhora poderia me fazer um favor? Preciso ir até São Paulo buscar uns documentos. Só por um dia. Claro, querida. Mas você tem certeza que quer voltar lá? Depois do que me contou ontem? Ah, sim. Eu havia desabafado sobre o abandono, sobre a traição da Patrícia, sobre como me sentia perdida e traída. Dona Irene havia me ouvido sem julgamentos, só balançando a cabeça e fazendo pequenos comentários de indignação. Preciso desses papéis. E, além disso, respirei fundo. Tenho que fingir que estou bem perdida. Se minha filha descobrir que estou lúcida e planejando alguma coisa, vai tentar me impedir. Dona Irene me olhou com um brilho maroto nos olhos. Você está pensando em dar o troco nela? Estou pensando em recuperar minha vida. E se for preciso usar as mesmas armas que ela usou contra mim, bem, ela me ensinou como fazer. A viagem de ônibus até Santo André foi tensa. A cada quilômetro, eu ensaiava mentalmente como ia agir quando chegasse em casa. Tinha que parecer confusa, desorientada, como se tivesse voltado por acaso. Não podia demonstrar que estava com raiva ou que havia descoberto o esquema deles. Chegando no meu bairro, o Jardim Santo André, senti um aperto no coração. Eram 40 anos morando na mesma casa, na mesma rua. Conhecia todos os vizinhos, tinha minhas rotinas, meus cantinhos. Como a Patrícia teve coragem de planejar me tirar de tudo isso? Toquei a campainha da minha própria casa, ironia cruel, e esperei. Ouvi passos correndo e a porta se abriu com violência. Mãe, graças a Deus! Patrícia me abraçou, mas senti que o abraço era mais alívio do que amor. Onde você estava? Estávamos desesperados. Já íamos chamar a polícia. Roberto apareceu atrás dela, com cara de poucos amigos. Vera, você nos deu um susto terrível. Como chegou aqui? Eu... não sei. Comecei minha atuação. Eu estava num lugar com montanhas, frio. Uma senhora me deu chá. Falei pausadamente, como se estivesse realmente confusa. Você se lembra de alguma coisa? Patrícia me guiou para o sofá da sala. Do que aconteceu ontem? Ontem? Ontem, vocês me levaram passear, né? No carro. Deixei uma pausa, fingindo que estava me esforçando para lembrar. Depois eu estava sozinha, com frio. Vi o Roberto e a Patrícia trocarem olhares. Estavam acreditando na encenação. É a doença, mãe. O médico falou que você ia ter esses esquecimentos. Por isso decidimos que é melhor você ficar numa casa especializada, com pessoas preparadas para cuidar de você. Casa especializada. Asilo. Eles queriam me internar num asilo para ficar com o apartamento livre. O cinismo era impressionante. Eu quero dormir, murmurei, me levantando devagar. Na minha cama, por favor. Claro, mãe. Você descansa. Amanhã conversamos melhor. Subi para o meu quarto e, quando ouvi os dois conversando baixo na sala, aproveitei para ir até o armário onde guardava a caixa dos documentos antigos. Era uma caixa de sapatos velha, dessas da Vulcabras, que eu guardava há mais de 40 anos. Estava tudo lá. Certidões de nascimento da minha avó Helena, filha de Caterina Rossi.
Cartas em italiano com caligrafia delicada que eu nunca consegui ler direito. Fotografias amareladas de pessoas que eu não conhecia. E, principalmente, uma escritura amarelada datada de 1924. Propriedade na rua Macedo Soares, centro de Campos do Jordão, em nome de Caterina e Giuseppe Rossi. Minhas mãos tremeram segurando aquele papel. Era como se minha bisavó estivesse me mandando um sinal do além, me mostrando uma saída quando eu mais precisava. Pensei nela, nessa mulher forte que veio da Itália com um sonho e construiu algo com as próprias mãos. Será que ela também passou por traições? Será que também teve que lutar para sobreviver? Meu coração bateu acelerado. Era verdade. Eu realmente tinha uma herança esquecida na serra. Guardei os documentos na bolsa e voltei para a cama, fingindo dormir quando ouvi a Patrícia subir para verificar se eu estava bem. No dia seguinte, agi como uma pessoa desorientada, perguntando várias vezes onde estava, que dia era. A cada hora que passava, via o Roberto ficando mais aliviado, provavelmente calculando quando poderiam executar o próximo passo do plano. Mãe, a gente pensou, que tal você passar uns dias naquela cidade da serra? Você gostou de lá? Disse que o ar era bom. Montanha? Fingi não me lembrar direito. Tinha uma senhora gentil. Isso mesmo, nós vamos te levar de volta lá. Você vai ficar melhor cuidada. Desta vez, a viagem foi diferente. Eu sabia exatamente onde estava indo e por quê. Quando Roberto parou na frente da pousada Montanha Serena, desci do carro com minha malinha e me despedi deles com um aceno distraído. Cuida bem dela, dona. Roberto falou com Dona Irene. Irene, pode deixar, vou cuidar muito bem da Vera. Assim que o carro sumiu na estrada, Dona Irene me olhou com um sorriso cúmplice. E aí, querida? Conseguiu os documentos? Consegui. Mostrei a escritura com mãos que ainda tremiam de emoção. E agora vamos descobrir até onde vai essa herança da família Rossi. Dona Irene pegou o documento com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada. E talvez fosse mesmo. Talvez fosse o início da minha ressurreição, a prova de que Vera Rossi Santos não estava morta, muito pelo contrário. Estava apenas começando a descobrir quem realmente era. Naquela noite, deitada na cama da pousada, olhei pela janela as luzes da cidade se espalhando pelas montanhas e pensei em como a vida pode mudar em questão de horas. Na manhã anterior, eu era uma velha abandonada, traída e sem esperança. Agora, era uma herdeira em potencial, com um plano se formando na minha cabeça. Patrícia e Roberto achavam que tinham se livrado de mim para sempre. Achavam que eu ia definhar na serra e morrer quietinha, sem incomodar ninguém. Mas eles não conheciam a força do sangue italiano que corria nas minhas veias, a mesma força que trouxe minha bisavó do outro lado do oceano para construir uma nova vida no Brasil. Na manhã seguinte, Dona Irene me acordou às 6 da manhã com uma xícara de café fumegante e um sorriso animado. Vamos, Vera. Hoje é o dia de descobrir seus segredos de família. Ela estava vestida com seu melhor vestido, uma saia azul marinho e uma blusa branca, como se fôssemos a um evento importante. E talvez fôssemos mesmo. O centro histórico de Campos do Jordão era uma mistura curiosa de arquitetura europeia com o jeitinho brasileiro de ser. Casas de madeira com telhados pontudos dividiam espaço com sobrados coloniais. Tudo meio empoeirado pelo tempo, mas ainda mantendo um charme nostálgico. Dona Irene me guiou pelas ruas de paralelepípedo até chegarmos a uma casa térrea de madeira escura, com janelas de guilhotina e uma placa desbotada pendurada na porta. Móveis Rossi, arte em madeira. Meu coração disparou. É essa? É essa mesmo. Dona Irene tirou uma chave enorme do bolso da bolsa. Consegui com o seu Joaquim, que cuida das propriedades abandonadas para a prefeitura. Ele disse que ninguém nunca veio atrás dessa casa. A porta rangeu quando ela abriu, e o cheiro de madeira velha e mofo nos atingiu como uma onda. Entramos devagar, e eu senti como se estivesse pisando em terreno sagrado. A oficina estava exatamente como minha bisavó tinha deixado 80 anos atrás. Bancadas de trabalho cobertas por lona empoeirada, ferramentas penduradas nas paredes, desenhos técnicos amarelados pregados num quadro de cortiça. Meu Deus! Suspirei, passando os dedos numa das bancadas.
É como se o tempo tivesse parado aqui dentro. Dona Irene puxou uma das lonas e revelou um móvel que me fez engasgar de emoção. Era um aparador de madeira maciça, com entalhes delicados de flores e folhagens, trabalho de uma perfeição que eu nunca tinha visto. Nem nos antiquários mais caros de São Paulo eu encontraria uma peça daquelas. Vera, você está vendo isso? Ela apontou para uma assinatura discreta no canto do móvel. C. Rossi, 1938. Sua bisavó não era apenas uma marceneira comum. Era uma artista. Passei o resto da manhã explorando cada canto da oficina como uma criança numa loja de doces. Havia pelo menos 15 peças prontas, todas cobertas por lonas. Mesas, cadeiras, estantes, baús. Cada uma um tesouro em si. E na parte dos fundos, descobri algo que me deixou sem fôlego. Uma sala inteira com desenhos técnicos, catálogos de madeiras importadas e até mesmo correspondências com clientes de São Paulo e Rio de Janeiro. Minha bisavó, Caterina, não era apenas uma imigrante italiana que sabia trabalhar com madeira. Era uma empresária, uma mulher de negócios que atendia a elite brasileira dos anos 1930 e 40. E eu, sua bisneta, estava ali 80 anos depois, abandonada pela própria filha, descobrindo que tinha sangue de lutadora correndo nas veias. Dona Irene, falei, segurando uma carta datada de 1941, onde um cliente do Rio pedia um jogo de jantar completo. A senhora acha que eu conseguiria renovar esse negócio? Ela me olhou com aquele jeitinho maroto que eu já estava aprendendo a reconhecer. Querida, você tem as mãos, tem a herança, tem os conhecimentos guardados nos papéis. O que você não tem ainda é coragem de tentar. Coragem. Essa palavra ecoou na minha cabeça o resto do dia. Quando voltamos para a pousada, eu estava com a mente fervilhando de possibilidades. Não era só sobre dinheiro ou vingança. Era sobre ressurreição. Era sobre provar que Vera Rossi Santos não tinha morrido naquele posto de gasolina abandonado. Naquela noite, liguei para a Patrícia. Precisava manter a encenação de velha perdida e desorientada. Alô, Patrícia? Falei com voz trêmula e confusa. Mãe, como você está? Está se sentindo melhor na serra? Eu não sei onde estou direito. Tem uma senhora muito gentil aqui, ela cuida de mim, mas eu não lembro direito seu nome. É a Dona Irene, mãe. Você está na pousada dela, lembra? Nós te levamos lá ontem. Ontem. Já fazia 3 dias, mas deixei passar. Ah, sim. Ela é muito boa para mim. Me dá remédio quando dói a cabeça. Que remédio, mãe? Você não pode tomar qualquer coisa. A preocupação na voz dela quase me fez rir. Agora ela estava preocupada comigo? Depois de me drogar por meses e me abandonar na serra? Não lembro o nome. É para a dor. Fingi confusão. Patrícia, filha, quando você vem me ver? Em breve, mãe. Em breve. Você descansa bastante, tá? Desliguei o telefone e sorri. Perfeito. Ela estava completamente convencida de que eu estava senil e inofensiva. Enquanto isso, eu podia trabalhar na minha ressurreição em paz. E você, já teve que fingir ser alguém que não é para sobreviver a uma situação difícil? Porque nos próximos dias, eu me transformei numa atriz consumada. Durante o dia, eu era a Vera perdida e confusa, que precisava de ajuda para lembrar onde guardava as coisas, que fazia as mesmas perguntas várias vezes, que ficava olhando para o nada como se estivesse tentando organizar pensamentos embaralhados. Mas quando a noite chegava e eu tinha certeza de que ninguém estava prestando atenção, eu me transformava na verdadeira Vera, determinada, furiosa e sedenta de justiça. Comecei estudando todos os papéis da oficina. Descobri que minha bisavó tinha um método único de restauração que ela havia desenvolvido sozinha, uma técnica para dar vida nova a móveis antigos sem perder suas características originais. Havia cadernos inteiros com receitas de vernizes caseiros, misturas de óleos essenciais para tratar diferentes tipos de madeira, segredos que ela nunca compartilhou com ninguém. Dona Irene se tornou minha cúmplice de verdade. Durante o dia, ela me tratava como uma velhinha meio confusa que precisava de cuidados. Mas quando anoitecia, nos sentávamos na cozinha da pousada e fazíamos planos. Vera, você precisa ser estratégica,
Ela me aconselhou numa dessas conversas noturnas. Não adianta sair por aí contando que você está recuperando a oficina. Tem que ser discreto, pelo menos no começo. Eu sei. Mas como vou começar sem dinheiro? Aqueles R$ 300 que eles me deixaram já acabaram. Deixa isso comigo. Ela piscou. Conheço gente aqui na cidade. Gente que aprecia trabalho artesanal de qualidade e tem dinheiro para pagar bem por isso. Foi assim que conheci o Dr. Henrique Almeida, um médico aposentado de São Paulo que tinha uma casa de veraneio em Campos do Jordão e era apaixonado por antiguidades. Dona Irene me levou até a casa dele numa tarde de quinta-feira, me apresentando como uma restauradora especialista em móveis de família. Dr. Henrique era um senhor elegante de uns 70 anos, cabelos brancos bem cuidados e óculos de grau. Sua casa era um museu particular, repleta de móveis antigos, quadros e objetos de decoração que deviam valer uma fortuna. Então a senhora trabalha com restauração? Ele perguntou, me servindo um chá em xícaras de porcelana inglesa. Trabalho sim, respondi com uma segurança que nem eu sabia que tinha. É uma tradição de família. Minha bisavó era marceneira aqui em Campos do Jordão nos anos 1920. Caterina Rossi, ele exclamou surpreso. A senhora é parente da Caterina Rossi? Meu coração pulou. O senhor conhecia minha bisavó? Conhecer pessoalmente não, mas tenho uma peça dela. Venha ver. Ele me levou até a sala de jantar e apontou para um buffet magnífico, de madeira escura com detalhes dourados. Na parte de baixo, quase imperceptível, estava a assinatura. C. Rossi, 1939. Meu pai comprou essa peça em 1942, pouco antes da Caterina morrer. Sempre disse que era o móvel mais bonito da casa. Nunca precisou de restauração porque a qualidade da madeira e do acabamento é excepcional. Fiquei emocionada olhando para aquela peça. Era trabalho da minha bisavó, das mesmas mãos que me deram origem. Senti uma conexão profunda com ela naquele momento, como se ela estivesse ali comigo, me dando força para continuar. Dr. Henrique, falei, engolindo o nó na garganta. O senhor teria interesse numa restauração? Tenho umas peças na oficina que precisam de cuidado. Com certeza. Mas onde é sua oficina? Na rua Macedo Soares, a mesma onde minha bisavó trabalhava. Ele arregalou os olhos. A senhora conseguiu reabrir a oficina da Caterina? Isso é fantástico, quando posso ver. E foi assim que consegui meu primeiro cliente. Dr. Henrique não só quis ver as peças da oficina, como se ofereceu para financiar os primeiros reparos e a compra de materiais. Disse que seria um investidor anjo do ressurgimento da arte Rossi. Naquela semana, comecei oficialmente minha nova vida. Durante o dia, continuava interpretando a velha confusa para qualquer pessoa que aparecesse. Mas nas primeiras horas da manhã e no final da tarde, eu estava na oficina, limpando, organizando, estudando as técnicas da minha bisavó. A primeira peça que restaurei foi uma cadeira de balanço que estava com o estofado todo deteriorado e a madeira fosca. Passei 3 dias trabalhando nela, usando as receitas de verniz que encontrei nos cadernos da Caterina. Quando terminei, a cadeira parecia nova, mas mantendo toda a elegância e personalidade dos anos 1930. Dr. Henrique quase chorou quando viu o resultado. Isso não é restauração, é ressurreição. Ele me pagou R$ 2.000 pela cadeira e encomendou mais 3 peças. E você sabe o que é mais incrível? Eu estava genuinamente feliz pela primeira vez em anos. Acordava ansiosa para trabalhar, para descobrir novos segredos nos papéis da bisavó, para dar vida nova àquelas peças esquecidas. Era como se eu tivesse encontrado minha verdadeira vocação aos 65 anos. Mas a felicidade não me fez esquecer da vingança. A cada real que ganhava, a cada peça que restaurava, eu pensava na Patrícia e no Roberto. Eles achavam que eu estava morrendo de pena numa pousada qualquer, sendo um fardo para uma estranha bondosa. Não faziam ideia de que eu estava construindo uma nova vida, uma nova identidade, um futuro que eles jamais poderiam imaginar. 1 mês depois do abandono, recebi uma ligação da Patrícia. Mãe, como você está? A Dona Irene disse que você tem tido uns episódios de confusão. Dona Irene tinha ligado para ela contando que eu estava piorando, que às vezes não reconhecia nem ela, que ficava horas olhando para o nada. Pura encenação, mas necessária para manter a farsa.
Patrícia? Falei com voz fraca. Você é minha filha, né? Silêncio do outro lado da linha. Depois, um suspiro carregado de culpa. Sou, mãe, sou sua filha. Quando você vem me ver, eu sinto saudade, mas não lembro direito do seu rosto. Em breve, mãe, em breve eu vou aí. Mas as semanas passaram e ela não apareceu. Roberto também não. Eles estavam ocupados demais vendendo meu apartamento e gastando meu dinheiro roubado para se preocupar em visitar a velha doente na serra. Enquanto isso, minha reputação como restauradora crescia. Dr. Henrique me indicou para outros colecionadores e logo eu tinha uma lista de espera de 3 meses para restaurações. Ganhei o suficiente para alugar um quartinho nos fundos da oficina e me mudar definitivamente da pousada da Dona Irene. Embora continuasse tomando as refeições com ela e a considerasse minha família verdadeira agora. A oficina virou minha casa, meu santuário, meu templo de ressurreição. Acordava às 5 da manhã para trabalhar antes dos curiosos aparecerem e ficava até tarde da noite estudando as técnicas antigas. Meus dedos, que estavam ficando rígidos com a idade, voltaram a ter agilidade e precisão. Minha mente, que a Patrícia tentou enevoar com remédios, estava mais afiada do que nunca. Foi numa dessas noites de trabalho que descobri algo que mudou tudo. Estava organizando uns papéis antigos quando encontrei uma pasta escondida atrás de uma gaveta secreta numa das bancadas. Dentro dela havia documentos que me deixaram boquiaberta. Escrituras de 3 propriedades em Campos do Jordão, todas em nome da família Rossi. Não era só a oficina. Minha bisavó tinha sido dona de um pequeno império imobiliário na cidade. Uma das propriedades era um sobrado no centro histórico que hoje funcionava como uma pousada de luxo. Outra era um terreno no alto do Capivari, que agora valia uma fortuna. A terceira era uma casa na Vila Capivari que estava sendo alugada por uma agência imobiliária há décadas. Sentei na cadeira da bancada e comecei a rir. Rir como louca, sozinha na oficina silenciosa. Patrícia e Roberto tinham me roubado R$ 85 mil achando que estavam ficando ricos. Mal sabiam eles que eu tinha acabado de descobrir uma herança que valia mais de 2 milhões. Naquela noite, liguei para Dona Irene e contei tudo. Ela veio correndo para a oficina, ainda de camisola e chinelos, e ficamos até o amanhecer planejando os próximos passos. Vera, você precisa regularizar essas propriedades antes de fazer qualquer coisa e precisa de um advogado de confiança. Conheço alguém, respondi, lembrando do Dr. Felipe Bernardes, um advogado especialista em direito imobiliário que tinha me procurado para restaurar a mesa do escritório dele. Ele é sério e discreto. E tem que continuar fingindo que está doente, ela reforçou. Pelo menos até ter tudo regularizado. Se a Patrícia descobrir que você está bem e rica, ela vai tentar me internar de verdade. Completei o raciocínio. Ou coisa pior. Nos dias seguintes, com a ajuda do Dr. Felipe, começamos o processo de regularização das propriedades. Os documentos estavam todos em ordem, só precisavam ser atualizados nos cartórios. Como eu era a única herdeira viva da linha direta da Caterina, minha avó Helena tinha morrido sem deixar outros filhos, todo o patrimônio me pertencia por direito. Enquanto isso, continuei trabalhando na oficina e aperfeiçoando minha encenação de velha senil. Chegava a ser divertido. Quando algum vizinho curioso aparecia para bisbilhotar, eu fingia não entender o que estava fazendo ali. Dizia que estava só limpando umas coisas velhas para a dona da casa. E agia como se não soubesse nem meu próprio nome direito. Mas por dentro, eu fervilhava de energia e determinação. Cada dia que passava, eu me sentia mais forte, mais inteligente, mais viva. Pela primeira vez na vida, eu estava construindo algo que era só meu, com minhas próprias mãos e minha própria inteligência. E o melhor de tudo, Patrícia e Roberto não faziam a menor ideia do que estava acontecendo. Para eles, eu continuava sendo a velhinha problemática que eles tinham se livrado com sucesso. Achavam que eu estava definhando na serra enquanto eles aproveitavam minha casa e meu dinheiro em São Paulo. 5 meses depois do abandono, finalmente recebi a ligação que estava esperando. Mãe, eu e o Roberto vamos passar o fim de semana aí em Campos do Jordão. Vamos te visitar. A voz da Patrícia soava estranhamente animada. Patrícia, minha filha,
Fingi surpresa e confusão. Vocês vão vir mesmo? Que bom, eu sinto tanta saudade. Sente, mãe. Você lembra de mim? Às vezes lembro, às vezes não. Falei pausadamente. Mas quando lembro, fico muito feliz. Depois que desliguei, me virei para a dona Irene, que estava ouvindo tudo da cozinha. Eles vêm aí no fim de semana, anunciei. E você está pronta? Olhei pela janela da pousada para a oficina, onde 3 peças de móveis restaurados esperavam para ser entregues na segunda-feira, cada uma valendo mais de R$ 5.000. Pensei nas escrituras das propriedades, já todas regularizadas e registradas em meu nome. Pensei no dinheiro que tinha juntado, trabalhando honestamente, depois de décadas sendo apenas uma dona de casa dependente. Estou mais do que pronta, respondi. Eles não fazem ideia do que vão encontrar aqui. Sábado de manhã, 10 horas em ponto. Ouvi o ronco do motor do Civic Prata subindo a ladeira da rua Macedo Soares e meu coração acelerou. 5 meses. 5 meses desde que minha própria filha me abandonou para morrer de frio numa estrada deserta e agora ela vinha me visitar como se fosse a filha mais dedicada do mundo. Estava na oficina terminando de aplicar verniz numa mesa de centro do século XIX, quando vi o carro parar em frente ao portão. Através da janela, observei Patrícia descendo do banco do passageiro, vestindo um casaco de couro caro que eu nunca tinha visto, provavelmente comprado com o dinheiro que ela roubou de mim. Roberto saiu do lado do motorista, também bem vestido, usando um relógio dourado que brilhava no sol da manhã. Eles olharam ao redor com uma expressão confusa. Claro, não esperavam me encontrar numa oficina de marcenaria no centro histórico da cidade. Achavam que eu estaria numa cama de hospital, babando e falando sozinha. Rapidamente, guardei os pincéis e cobri a mesa com uma lona velha. Tinha apenas alguns segundos para me transformar na velha perdida que eles esperavam encontrar. Mãe? A voz da Patrícia ecoou do lado de fora. Mãe, você está aí dentro? Abri a porta devagar, como se estivesse confusa e assustada. Deixei meus cabelos meio desalinhados e coloquei uma expressão vaga no rosto. Patrícia? Falei com voz trêmula, como se não tivesse certeza se era real. É mesmo você, minha filha? Ela me abraçou, mas senti que o abraço era mecânico, sem carinho verdadeiro. Sou eu, mãe. Vim te ver. Como você está? Eu não sei direito onde estou. Fingi desorientação, olhando ao redor da oficina. Essa senhora, a dona Irene, ela disse que eu posso ficar aqui, que é minha casa. Mas eu não lembro. Roberto observava tudo com aquele olhar calculista que eu tinha aprendido a odiar. Vera, o que você está fazendo aqui? A dona Irene disse que você estava na pousada dela. Eu fico lá à noite, mas de dia eu venho aqui. Falei pausadamente. Tem umas coisas velhas, eu gosto de limpar. Me lembra de alguma coisa, mas não sei o quê. Patrícia e Roberto trocaram olhares. Ela entrou na oficina e começou a olhar ao redor, notando os móveis cobertos pelas lonas. Mãe, que lugar é esse? Por que tem todos esses móveis velhos aqui? A dona Irene disse que pertenciam à minha bisavó. Deixei transparecer uma confusão genuína. Mas eu não lembro direito dela. Às vezes lembro, às vezes esqueço. Roberto puxou uma das lonas e revelou o aparador restaurado que eu havia terminado na semana anterior. Seus olhos se arregalaram ao ver a qualidade da peça. Vera, esse móvel está em perfeito estado. Quem restaurou isso? Restaurou? Fingi não entender a palavra. Eu só limpo com uns panos e uns vidrinhos que tem ali. Apontei vagamente para a bancada onde guardava os vernizes. Patrícia se aproximou do aparador e passou a mão na superfície lisa e brilhante. Mãe, isso aqui não é só limpeza. Alguém fez um trabalho profissional nessa peça. Vale uma fortuna. Vale? Olhei para ela com expressão infantil. É bonita, né? Eu gosto de fazer ela brilhar. Foi quando Roberto notou os outros móveis cobertos. Começou a puxar as lonas uma por uma, revelando cadeiras, mesas, estantes, todos perfeitamente restaurados. A cada peça que descobria, sua expressão ficava mais séria. Patrícia, vem ver isso aqui. Ele me chamou para perto de uma escrivaninha que eu havia terminado 2 dias antes. Olha a assinatura aqui embaixo. C. Rossi, 1935. Patrícia se abaixou para ver melhor.
C. Rossi. Era o nome da sua bisavó, né, mãe? Caterina. Sim, acho que era Caterina. Balancei a cabeça como se estivesse tentando lembrar de algo muito distante. Ela fazia móveis, aqui nessa casa. E quem está restaurando essas peças agora? Roberto me olhou diretamente nos olhos. Tem alguém trabalhando aqui? Tem um senhor, às vezes ele vem, um senhor de cabelo branco. Ele mexe nas coisas. Eu só ajudo a limpar. Estava me referindo ao Dr. Henrique, que realmente vinha à oficina algumas vezes para ver o andamento dos trabalhos. Nesse momento, como se fosse combinado, Dona Irene apareceu na porta da oficina. Ah, Vera querida, você está aqui com visitas. Ela entrou sorrindo, representando perfeitamente o papel da cuidadora dedicada. Vocês devem ser a filha e o genro da nossa Vera. Ela fala tanto de vocês. Fala? Patrícia pareceu surpresa. Ela lembra de nós? Às vezes sim, às vezes não. Depende do dia. Dona Irene suspirou teatralmente. Alguns dias ela fica aqui na oficina, mexendo nas coisas da bisavó, como se tivesse voltado no tempo. Outros dias ela nem sabe onde está. Roberto continuava investigando a oficina com um olhar de contador experiente. Dona Irene, essa propriedade é de quem? E esses móveis restaurados? Ah, isso é uma história complicada. Ela fingiu hesitação. Parece que a bisavó da Vera era dona dessa oficina há muitos anos. Quando encontramos os papéis da família, descobrimos que ela tinha direito à herança. Mas a Vera não entende muito bem essas coisas legais. Eu vi o sangue drenar do rosto da Patrícia. Que papéis? Que herança? Ora, as escrituras que estavam na casa da Vera em Santo André. Quando ela chegou aqui, disse que tinha uma caixa com documentos antigos. Levamos no cartório e descobrimos que ela é herdeira legítima de algumas propriedades aqui em Campos do Jordão. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Roberto e Patrícia se entreolharam com uma expressão que eu conhecia bem. Pânico mal disfarçado. Algumas propriedades? Roberto tentou manter a voz casual. Quantas propriedades? Dona Irene olhou para mim como se estivesse pedindo permissão para falar. Eu fiz uma expressão confusa e dei de ombros. Bem, são 3 propriedades no centro histórico. Uma delas é esta oficina. As outras 2 são casas que estão alugadas há décadas. Ela pausou dramaticamente. O advogado disse que vale mais de 2 milhões de reais. 2 milhões. A cifra ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Vi Patrícia se apoiar numa cadeira como se tivesse levado um soco no estômago. 2 milhões? Ela gaguejou. Pelo menos, Dona Irene confirmou alegremente. E olha que o mercado imobiliário aqui em Campos do Jordão só cresce. Daqui uns anos pode valer o dobro. Roberto se aproximou de mim com um sorriso forçado que não enganava ninguém. Vera, você entende o que isso significa? Você é uma mulher rica. Rica? Olhei para ele com expressão perdida. Mas eu não tenho dinheiro. Só esses 400 reais que vocês me deram. Não, Vera. Rica por causa das casas. Você tem casas que valem muito dinheiro. Ah, fingi um despertar lento. Por isso aquele senhor de terno vem aqui às vezes. Ele mexe em papéis. Fala de dinheiro. Que senhor? Patrícia perguntou rapidamente. O advogado da Vera, Dona Irene explicou. Dr. Felipe Bernardes. Ele está cuidando de toda a documentação. É um homem muito sério. Tem escritório no centro da cidade. E você já viu alguém ficar branco de susto ao descobrir que fez a maior burrada da vida? Porque naquele momento, assistindo minha filha e meu genro processarem a informação de que tinham abandonado uma mulher que acabara de se tornar milionária, eu quase não consegui manter a cara de pau. Roberto puxou Patrícia para um canto da oficina e começaram a cochichar furiosamente. Eu fingi estar distraída mexendo num pote de verniz, mas ouvi cada palavra. Patrícia, você entende o que aconteceu aqui? Nós abandonamos sua mãe e ela virou milionária. Eu sei, Roberto. Você acha que eu não sei. E agora? O que vamos fazer? Se ela realmente está doente como parece, quem está cuidando dos interesses dela? Esse advogado pode estar aproveitando da situação. Ou essa mulher aí. Patrícia apontou discretamente para Dona Irene. Como sabemos se ela não está manipulando minha mãe?
Eles voltaram para perto de mim, com sorrisos falsos estampados no rosto. Mãe, Patrícia falou com uma doçura açucarada que me deu náuseas. Que tal você voltar para São Paulo com a gente? Podemos cuidar melhor de você lá em casa? Voltar? Fingi pânico. Mas a dona Irene disse que eu posso ficar aqui, que é minha casa agora. Sim, mas em São Paulo você tem seus médicos, suas coisas. Que coisas? Olhei para ela com expressão perdida. Eu não lembro de ter coisas em São Paulo. Roberto tentou outra abordagem. Vera, sobre essa herança. Você acha que não seria melhor se alguém da família cuidasse disso para você? É muito dinheiro, muito complicado. Dona Irene se interpôs na conversa. Olha, com todo respeito, mas a Vera já tem advogado cuidando dessas questões. E ela parece estar muito bem aqui. Tem os amigos, a rotina dela. Que amigos? Patrícia perguntou secamente. Ah, o doutor Henrique, que compra os móveis restaurados. A dona Marina, que tem a pousada do centro. O seu Joaquim da prefeitura. A Vera é muito querida aqui na cidade. Era verdade. Nos últimos 5 meses, eu havia criado uma rede de contatos e amizades como nunca tive em Santo André. Pessoas que me respeitavam pelo meu trabalho, que me procuravam para conselhos sobre restauração, que me convidavam para jantares e eventos sociais. Era uma vida que eu nunca imaginei possível ter. Mas ela precisa de cuidados médicos especializados, Roberto insistiu. Uma pessoa com demência não pode ficar sozinha administrando um patrimônio desse tamanho. Ela não fica sozinha, Dona Irene respondeu firmemente. Eu cuido dela. E o doutor Henrique, que é médico aposentado, também fica de olho. A Vera está sendo muito bem cuidada. Vi que a conversa estava esquentando e resolvi intervir com minha melhor interpretação de velha confusa e assustada. Por favor, não briguem. Falei com voz chorosa. Eu não entendo essas coisas de dinheiro. Eu só quero ficar aqui com meus móveis, com minhas coisas da vovó. Patrícia se ajoelhou na minha frente e segurou minhas mãos com uma ternura falsa que me revoltou. Mãe, ninguém está brigando. É só que nós nos preocupamos com você. 5 meses sem te ver. Não sabíamos se você estava bem cuidada. 5 meses? Fingi surpresa. Faz tanto tempo assim? Vocês não vieram me ver? Silêncio constrangedor. Roberto tentou justificar. Nós estávamos cuidando das suas coisas em São Paulo. Vendendo o apartamento, organizando seus documentos. Vendendo? Minha voz saiu num guincho agudo. Vocês venderam minha casa? Ainda não, mãe. Ainda estamos no processo. Patrícia mentiu descaradamente. Mas eu sabia a verdade. Na semana anterior, Dr. Felipe havia me informado que o apartamento em Santo André já havia sido vendido 2 meses atrás. O dinheiro, cerca de R$300 mil, estava numa conta que Roberto controlava como meu representante legal. Mas onde vou morar se vocês venderem minha casa? Você vai morar conosco, mãe, na nossa casa. Vamos cuidar muito bem de você. A ironia era deliciosa. 5 meses atrás, eles me jogaram fora como lixo. Agora queriam me levar de volta para casa para cuidar de mim. A única diferença era que agora eu valia R$2 milhões. Eu não quero ir embora daqui. Fingi que ia chorar. Aqui eu me lembro da vovó Caterina. Eu gosto dos móveis. Gosto da dona Irene. Mãe, seja razoável. Patrícia estava perdendo a paciência. Razoável? Dona Irene interveio. A senhora acha razoável arrancar uma pessoa idosa do lugar onde ela se sente bem para levá-la para um ambiente que ela nem lembra mais? Ela é minha mãe, Patrícia explodiu. Tenho o direito de cuidar dela. Ah, é? Dona Irene cruzou os braços. E onde estava esse cuidado nos últimos 5 meses? A Vera chegou aqui abandonada, sem dinheiro, sem roupa adequada para o frio da serra. Se não fosse pela bondade dos vizinhos e pela herança que ela descobriu, sabe onde ela estaria agora? O silêncio pesou como chumbo na oficina. Patrícia e Roberto sabiam exatamente onde eu estaria. Morta e enterrada, deixando o caminho livre para eles aproveitarem minha herança sem complicações. Roberto tentou uma última cartada. Dona Irene, não queremos ser desrespeitosos, mas legalmente, Patrícia é filha da Vera e tem direitos sobre ela.
Se for necessário, podemos entrar na justiça para obter a guarda. Foi nesse momento que senti uma raiva fria subir pelo meu peito como lava de vulcão. Eles tinham a audácia de me abandonar para morrer, e agora ameaçavam usar a justiça para me forçar a voltar? Guarda? Dona Irene riu com desdém. Vocês vão pedir a guarda de uma mulher que está perfeitamente bem cuidada, que tem casa própria, dinheiro e amigos? Com que base? Com base no fato de que ela tem demência. Roberto gritou, perdendo a compostura. Olha ela aí, não sabe nem que dia é hoje. O grito dele me assustou de verdade, e eu me encolhi instintivamente. Foi então que algo dentro de mim se rompeu. 5 meses fingindo ser louca. 5 meses engolindo humilhações. 5 meses planejando esse momento. Que dia é hoje? Perguntei com voz baixa, mas firme. Todos olharam para mim, surpresos com a mudança no meu tom de voz. É sábado, 15 de dezembro de 2024, continuei, minha voz ganhando força. Faz exatamente 5 meses e 12 dias que vocês me abandonaram num posto de gasolina na estrada de ferro, às 8 horas da noite, com R$ 400 no bolso e a roupa do corpo. O sangue drenou dos rostos de Patrícia e Roberto. Dona Irene me olhou com um sorriso orgulhoso. Faz 2 meses e 15 dias que vocês venderam meu apartamento em Santo André por R$ 320 mil, sem me avisar. Faz 1 ano e 3 meses que vocês roubaram R$ 85 mil da minha poupança, fazendo saques regulares com uma procuração falsa. Minha voz ecoava pela oficina como um martelo batendo numa bigorna. E faz exatamente 5 minutos que vocês ameaçaram entrar na justiça para obter minha guarda. Não por amor ou preocupação, mas porque descobriram que eu herdei R$ 2 milhões em propriedades. Patrícia começou a tremer. Mãe, nós... Nada de mãe. Minha voz saiu como um rugido. Mães são cuidadas por filhas, não abandonadas para morrer de frio na serra. Roberto tentou gaguejar uma explicação. Vera, você estava realmente doente. Os médicos disseram... Que médicos? Olhei diretamente nos olhos dele. O Dr. Carvalho, que vocês pagaram para receitar remédios que me deixavam sonolenta? O Dr. Santos, que assinou um laudo falso dizendo que eu tinha Alzheimer? Vocês acham que eu não descobri? A oficina ficou em silêncio absoluto. Só se ouvia o som da respiração pesada de todos ali. A diferença entre eu e vocês, continuei, minha voz agora gélida como a serra em julho, é que eu não precisei mentir, roubar ou abandonar ninguém para conseguir meus 2 milhões. Eu os herdei por direito. E vocês? Vocês perderam qualquer direito de me chamar de mãe ou sogra no dia que me jogaram fora como lixo. Patrícia começou a chorar, mas eram lágrimas de desespero, não de arrependimento. Agora saiam da minha oficina, falei apontando para a porta. Saiam da minha cidade. E não voltem mais. Mas eles não saíram. E foi aí que eu soube que o confronto final ainda estava por vir. Roberto deu um passo à frente, os punhos cerrados, o rosto vermelho de raiva. Você não vai nos expulsar de lugar nenhum, Vera. Nós viemos buscar o que é nosso por direito. Nosso? Minha voz saiu como gelo cortante. E o que exatamente seria de vocês aqui? Você é nossa responsabilidade, Patrícia falou, tentando recuperar a compostura. Doente ou não, você é minha mãe, e eu tenho obrigação legal de cuidar de você. E se você realmente está lúcida, como parece estar agora, então precisa explicar por que fingiu demência por 5 meses. Ah, ela queria jogar essa carta. A carta da manipulação emocional, da culpa, do você que está errada. Era exatamente o que eu esperava. Fingi demência? Sorri friamente. Interessante. Então vocês admitem que me abandonaram acreditando que eu estava realmente doente. Abandonaram uma mulher de 65 anos com demência, sozinha na serra, no frio. Isso tem nome no Código Penal, sabiam? Roberto avançou mais um passo. Nós não abandonamos ninguém. Deixamos você num local seguro, com uma pessoa de confiança para cuidar de você. Deixaram? Minha risada ecoou pela oficina como vidro quebrando. Vocês me jogaram num posto de gasolina abandonado às 8 da noite, no meio do nada, e foram embora.
Se não fosse a dona Irene me encontrar caminhando na estrada, eu teria morrido de frio naquela noite. Isso não é verdade, Patrícia gritou. Nós te deixamos na porta da pousada. Mentia então, mente agora. Olhei diretamente nos olhos dela. Mas não se preocupem, eu tenho provas de tudo. Foi nesse momento que ouvi o som que estava esperando. O ronco de um motor subindo a ladeira. Através da janela, vi uma viatura da Polícia Civil parar em frente à oficina, seguida por um sedã preto. Que sorte, disse sorrindo. Chegaram bem na hora. Patrícia e Roberto olharam para a janela e empalideceram. Que polícia é essa? Ora, a polícia que eu chamei, é claro. Arrumei os cabelos e alisiei a blusa. Vocês não acham que eu ia enfrentar 2 criminosos sozinha? Acham? A porta da oficina se abriu e entraram 3 homens. Dr. Felipe Bernardes, meu advogado, um delegado de polícia e um investigador. Dona Irene os seguiu, carregando uma pasta grossa cheia de documentos. Boa tarde, o delegado cumprimentou a todos. Eu sou o delegado Marcos Silva, da Delegacia de Crimes contra o Idoso. Estamos aqui atendendo uma denúncia da senhora Vera Rossi Santos. Roberto e Patrícia se entreolharam, o pânico agora estampado nos rostos. Denúncia? Patrícia tentou forçar um sorriso. Que denúncia? Deve haver um engano. Não há engano nenhum. Dr. Felipe abriu a pasta e retirou vários documentos. Abandono de incapaz, apropriação indébita, falsificação de documentos médicos, estelionato e fraude previdenciária. Minha filha tropeçou para trás e se apoiou numa cadeira. Isso não pode estar acontecendo. Oh, mas está, eu disse, me aproximando dela devagar. Sabe por que eu fingi estar louca por 5 meses, Patrícia? Não foi só para me proteger. Foi para dar tempo para o Dr. Felipe investigar todos os crimes que vocês cometeram contra mim. O delegado continuou. Senhor Roberto Almeida Silva, CPF 147.258.369-42, o senhor está sendo autuado pelos crimes de apropriação indébita qualificada, por ter se apropriado de R$85 mil da conta da vítima através de procuração fraudulenta. Procuração fraudulenta? Roberto gaguejou. Mas ela assinou sob efeito de medicamentos prescritos fraudulentamente. O investigador completou, consultando suas anotações. Temos os laudos médicos reais que comprovam que a senhora Vera jamais teve qualquer forma de demência ou Alzheimer. Patrícia começou a tremer visivelmente. Mãe, por favor, nós podemos conversar, resolver isso em família. Em família? Minha voz subiu 1/8. Que família, Patrícia? A mesma família que me drogou com remédios falsos, que forjou laudos médicos, que roubou meu dinheiro, que vendeu minha casa sem minha permissão, que me abandonou para morrer? E você, o que faria se descobrisse que as pessoas em quem mais confiava passaram 1 ano inteiro planejando sua morte? Porque foi exatamente isso que eles fizeram comigo. Dr. Felipe se dirigiu a Patrícia. Senhora Patrícia Santos Silva, a senhora está sendo autuada por abandono de incapaz, coparticipação em apropriação indébita, falsidade ideológica e fraude contra a pessoa idosa. Dr. Felipe, eu interrompi, conte a ele sobre o apartamento. Ele sorriu gravemente. Ah, sim, a venda irregular do imóvel. Descobrimos que vocês venderam o apartamento da dona Vera por R$320 mil usando uma procuração obtida fraudulentamente, enquanto ela estava sob efeito de medicamentos prescritos por médicos que vocês subornam. Roberto tentou uma última cartada desesperada. Isso é mentira, tudo mentira. Ela estava realmente doente. Perguntem para os médicos. Já perguntamos, o investigador respondeu calmamente. O Dr. Carvalho e o Dr. Santos já prestaram depoimento. Confessaram que receberam pagamento para prescrever medicamentos desnecessários e assinar laudos falsos. Eles também estão sendo processados. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da respiração ofegante da Patrícia, que havia começado a chorar compulsivamente. 5 meses, eu disse, caminhando pela oficina entre os móveis restaurados, acariciando cada peça com carinho. 5 meses vocês acharam que tinham se livrado do problema. 5 meses, achando que eu ia morrer quietinha na serra,
e deixar o caminho livre para vocês aproveitarem minha herança. Parei na frente da mesa que estava restaurando naquela manhã. Mas sabem o que aconteceu nesses 5 meses? Eu ressuscitei. Ressuscitei literalmente. Dona Irene sorriu orgulhosa no canto da sala. Construí um negócio próspero. Fiz amigos de verdade. Descobri uma herança de 2 milhões de reais. Encontrei minha verdadeira vocação. E, principalmente, olhei diretamente para eles. Descobri do que sou capaz quando não tenho ninguém me sabotando. O delegado abriu as algemas. Vocês têm direito a um advogado e a permanecer em silêncio. Espera! Patrícia gritou se jogando no meu pés. Mãe, por favor, eu sou sua filha, sua única filha. Você não pode fazer isso comigo. Olhei para ela, ajoelhada no chão da oficina, implorando, e por um momento, apenas um momento, senti uma pontada no coração. Era minha menina ali, a mesma que eu havia ninado, educado, amado incondicionalmente por 40 anos. Mas aí me lembrei da frieza nos olhos dela naquela noite de julho. Me lembrei da manhã que descobri o dinheiro sumindo da minha conta. Me lembrei dos remédios que me deixavam confusa e sonolenta. Me lembrei do frio cortante da serra quando ela me abandonou. Você deixou de ser minha filha no dia que decidiu que eu valia mais morta do que viva. Respondi com uma tranquilidade que me surpreendeu. Uma filha protege a mãe. Você tentou me assassinar. Eu nunca quis que você morresse. Ela soluçava incontrolavelmente. Não? Então me explica o seguro de vida de 500 mil reais que vocês fizeram no meu nome 3 semanas antes de me abandonarem. Ah, vocês acharam que eu não ia descobrir isso também? O silêncio foi total. Até Roberto parou de se debater. Dr. Felipe confirmou. Seguro de vida no valor de 500 mil reais, com Patrícia Santos Silva como única beneficiária. Contratado em junho de 2024, 3 semanas antes do abandono. Era a prova final. A evidência incontestável de que eles realmente planejaram minha morte. Roberto foi o primeiro a ser algemado. Ele não resistiu, apenas murmurou. Vera, nós precisávamos do dinheiro. Estávamos cheios de dívidas. E isso justifica tentar matar uma pessoa de 65 anos? O delegado balançou a cabeça com reprovação. Quando chegou a vez da Patrícia, ela se agarrou nas minhas pernas com desespero. Mãe, me perdoa. Por favor, eu te amo. Você é tudo que eu tenho na vida. Soltei suas mãos gentilmente e me afastei. Não, Patrícia, eu era tudo que você tinha na vida. Agora você tem apenas as consequências das suas escolhas. Eles foram levados para a viatura sob os olhares curiosos dos vizinhos que haviam se reunido na rua. Vi algumas pessoas que eu conhecia do comércio local, clientes da oficina, amigos que havia feito nos últimos meses. Todos me cumprimentaram com respeito e carinho, como se eu fosse uma heroína que finalmente havia feito justiça. Depois que a polícia partiu, fiquei sozinha na oficina com Dona Irene e Dr. Felipe. E agora, Vera? Dona Irene perguntou. Como você está se sentindo? Era uma pergunta complexa. Como eu deveria me sentir depois de mandar prender minha própria filha? Depois de destruir completamente a vida da pessoa que eu trouxe ao mundo? Aliviada, respondi honestamente. Pela primeira vez em 1 ano, me sinto segura. Sem remorso? Dr. Felipe perguntou. Pensei por um momento. Remorso? Não? Tristeza? Sim, muita, porque eu perdi uma filha há muito tempo. A Patrícia que eu criei morreu no dia que ela decidiu que minha vida valia menos que 85 mil reais. Na semana seguinte, a história se espalhou por toda Campos do Jordão. Idosa finge demência para desmascarar filha criminosa. Foi a manchete do jornal local. Logo depois, a imprensa de São Paulo pegou a notícia e eu me tornei uma pequena celebridade regional. Mas o que realmente importava estava acontecendo na minha oficina. As encomendas triplicaram. Pessoas vinham de São Paulo, Rio de Janeiro e até de outros estados para conhecer a oficina da Caterina Rossi e encomendar móveis restaurados. 1 mês depois da prisão, organizei uma inauguração oficial da Galeria de Móveis Restaurados. Era uma festa pequena, só para amigos e clientes, mas significava tudo para mim. Dr. Henrique fez um brinde emocionado sobre segundas chances e renascimento. Dona Irene chorou de orgulho.
O prefeito de Campos do Jordão apareceu para conhecer a empreendedora que honra as tradições da cidade. Foi durante essa festa que recebi uma ligação inesperada. Alô, dona Vera? Aqui é o Dr. Pereira, advogado da Patrícia. Meu coração acelerou. O que ela quer? Ela gostaria de falar com a senhora. Está muito arrependida, muito abalada. Quer pedir perdão pessoalmente. Olhei ao redor da galeria cheia de gente, dos móveis lindamente restaurados, das pessoas que haviam se tornado minha nova família. Pensei na vida que eu havia construído do zero aos 65 anos. Doutor, respondi calmamente. Diga para ela que o perdão não é algo que se pede. É algo que se conquista com mudança genuína de comportamento ao longo do tempo. Se ela quiser meu perdão, que prove durante os próximos anos na prisão que realmente mudou. E se ela provar? Fiquei em silêncio por um longo momento. Aí conversaremos. Mas por enquanto, eu tenho uma vida nova para viver e ela tem uma dívida com a sociedade para pagar. Desliguei o telefone e voltei para a festa. Dona Irene se aproximou com 2 taças de champanhe. Era sobre a Patrícia? Era. Aceitei a taça. Mas não quero falar sobre isso hoje. Você fez a coisa certa, Vera. Sei que foi difícil, mas você fez o que tinha que fazer. Brindamos em silêncio, observando a movimentação da galeria. Eu havia conseguido algo que pouquíssimas pessoas conseguem. Uma segunda chance real de vida. Aos 65 anos, descobri uma profissão, uma paixão, uma identidade que era completamente minha. 6 meses depois, Roberto foi condenado a 4 anos de prisão por apropriação indébita e fraude. Patrícia recebeu 5 anos por abandono de incapaz e coparticipação nos crimes financeiros. Ambos foram obrigados a ressarcir integralmente o dinheiro roubado, além de indenização por danos morais. A história teve grande repercussão na mídia e virou até caso de estudo em faculdades de direito sobre crimes contra idosos. Recebi convites para dar palestras sobre empreendedorismo na terceira idade e enfrentamento de violência familiar. Mas o que mais me orgulhava era olhar para a oficina todas as manhãs e ver a placa nova que havia mandado fazer. Móveis Rossi, arte em madeira, Caterina and Vera, tradição desde 1924. Minha bisavó italiana havia começado algo aqui na Serra Paulista 100 anos atrás. Eu estava dando continuidade ao legado dela, mas também criando meu próprio caminho. 3 anos depois, numa tarde de outono, estava na oficina trabalhando numa cômoda de 1940 quando ouvi passos na porta. Levantei os olhos e vi uma mulher magra, cabelos grisalhos, roupa simples. Levei alguns segundos para reconhecer Patrícia. Oi, mãe! Ela estava diferente. Mais velha, mais frágil, mas havia algo nos olhos dela que eu não via há anos. Humildade genuína. Patrícia! Não parei de trabalhar no móvel. Saiu da prisão? Condicional, por bom comportamento. Ela se aproximou devagar, como se tivesse medo de me assustar. Posso conversar com você? Continuei lixando a madeira em movimentos ritmados. Pode falar. Eu sei que não mereço perdão. Sei que fiz coisas imperdoáveis, mas eu queria que você soubesse que eu mudei. De verdade. Fiz terapia na prisão. Estudei, trabalhei. Entendi o que fiz de errado. E o que foi que você fez de errado? Perguntei sem levantar os olhos do trabalho. Eu te tratei como um objeto, como algo que me pertencia e que eu podia descartar quando não servia mais. Esqueci que você era uma pessoa, minha mãe, alguém que merecia respeito e amor. A voz dela falhou. Eu tentei te matar por dinheiro. Não há nada mais baixo que isso. Parei de lixar e a olhei diretamente pela primeira vez. Vi lágrimas genuínas nos olhos dela. E o Roberto? Nos divorciamos ainda na prisão. Ele me culpou por tudo. Disse que a ideia tinha sido minha. Na verdade, foi dele. Mas não importa mais. Cada um está pagando pelo que fez. Voltei ao trabalho. O que você quer de mim, Patrícia? Nada. A resposta me surpreendeu. Eu não vim pedir nada. Vim devolver isso. Ela colocou uma chave sobre a bancada. É a chave do apartamento que compramos com o dinheiro roubado de você. Vendi tudo e depositei o valor numa conta em seu nome. Não é nem perto do que eu te devi, mas é o que eu consegui juntar. Olhei para a chave, depois para ela.
Você não precisa fazer isso. Preciso sim, para mim. Para tentar me tornar uma pessoa decente novamente. Ficamos alguns minutos em silêncio, só o som da lixa na madeira preenchendo o espaço entre nós. Você está bem? Perguntou finalmente. Estou. Era verdade. Estou mais feliz agora do que em qualquer outro momento da minha vida. Fico feliz em saber disso. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Mãe? O quê? Obrigada por não ter desistido de mim quando eu desisti de você. Depois que ela saiu, fiquei olhando para a chave sobre a bancada por um longo tempo. Não era sobre o dinheiro. Era sobre uma filha que finalmente havia entendido o valor daquilo que tinha perdido. Peguei meu celular e liguei para Dona Irene. Irene, acho que hoje vou precisar de um chá bem forte e uma conversa longa. Ela apareceu? Apareceu. E aí? Olhei ao redor da oficina, para os móveis em várias fases de restauração, para as fotos de clientes satisfeitos na parede, para a placa com o nome da minha bisavó e o meu lado a lado. Aí que a vida é mais complicada do que a gente imagina. Mas também mais bonita do que a gente merece. Naquela noite, sentada na varanda da minha casa nos fundos da oficina, a mesma casa onde minha bisavó Caterina havia vivido nos anos 1940, olhei para as luzes de Campos do Jordão se espalhando pelas montanhas e pensei em como a vida pode dar voltas inesperadas. Havia perdido uma filha, mas ganhado uma profissão. Havia perdido R$ 85 mil, mas ganhado 2 milhões em propriedades. Havia perdido a inocência sobre o amor familiar, mas ganhado a sabedoria sobre minha própria força. E talvez, apenas talvez, um dia eu e Patrícia possamos construir uma nova relação. Não como mãe e filha, isso ela destruiu, mas como duas mulheres que aprenderam, cada uma do seu jeito, que algumas coisas na vida não têm preço. Mas isso é assunto para outro dia. Por enquanto, tenho móveis para restaurar, uma cidade que me adotou como filha e uma segunda chance de vida que não pretendo desperdiçar. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, se te fez refletir sobre família, perdão ou segundas chances, então valeu a pena contar. Porque às vezes, precisamos de histórias sobre pessoas que se levantam depois da queda para lembrar que nós também somos mais fortes do que imaginamos.